tava me falando. Anticlimático, não? Anticlimático, né? Ah, Nossa, eu tava sério, esperando aqui. acabou o modo sério. Mas tu tava falando que Porra. você não gostou do episódio do Mushoku dessa semana. Por que tu não gostou? Cara, pra dizer por que que eu não gostei, eu tenho que voltar 3 semanas no passado. Porque o que que o Mushoku fez? Ele matou uma personagem durante meia temporada, que é a Rúbia. Ele matou a Rúbia durante meia temporada. E aí ele volta com a personagem sem falar nada. Do nada aparece ela no primeiro episódio, no segundo episódio, conta uma história foda, conta tudo perfeito, a coisa se alinha, você entende exatamente o que aconteceu no tempo que ela sumiu, você deixa de ficar puta porque ela foi embora e fez o que ela fez com o nosso querido Rudeus, deixou ele lá sem pinto. E Traumatizou o aí menino. ela abusou dele, que nem aquele meme que a Chapeuzinho abusa do lobo mau, então foi isso que aconteceu. E, e aí depois ele faz 2 episódios merdas em sequência. Cara, O. eu Hã. não vi isso que você viu, porque eu acho que tá bem condizente com as outras temporadas de Mushoku. As outras temporadas tiveram vários episódios desse naipe aí. Mais lentos, mais de transição. Ele só começa a engrenar mesmo lá pelo episódio 7, 8 por aí, do que eu notei, né? O problema é que se a coisa vai devagar, ela vai demorando pra engrenar. Então, por exemplo, é um Evangelion, que os 8 primeiros episódios são um saco. Aí a Asuka chega e a história começa a desenrolar e a coisa vai. Você fica, beleza, tá fluindo aqui, tô pegando o ritmo, a gente tá correndo, nosso pacing está melhorando, a gente tá, entendeu? Uhum. Agora, o cara chega com 2 pés na porta, episódios fodas de você falar, puta que pariu, que caralho. Ele botou a barra muito alto e ele mesmo não conseguiu pular na barra que ele colocou. Só que aí eu não conferi isso, então pode ser só viagem minha. Mas eu acho que a questão aí é que esses dois episódios devem ser de um volume à parte e eles só não conseguiram encaixar em outro momento e jogaram no começo dessa temporada porque vai ser importante pro desenrolar da temporada inteira. Entende? Pode ser. Porque se você pegar e ver a transição da primeira temporada para a segunda, você tem dois episódios especiais que é apresentando o que aconteceu com a Sylph e apresentando o cara que fica com a elfa lá, que eu esqueci o nome, acho que é Chris? Não lembro. Não lembro. E fica com a elfa vagaba. Ah, o amigo do Rudeus. Sim, um amigo do Rudeus. Tem um episódio O, apresentando ele o e a católico Sylph. tradicional chatinho. É o católico thread de Twitter, né? Esse aí. É, é. O thread de Twitter, né? Teve dois episódios especiais, um apresentando cada um desses personagens, que provavelmente era alguma coisa à parte dos volumes da Light Novel. E que eles encaixaram ali meio que solto, né? Provavelmente toda essa parte da Ares também tá meio que solta entre as Light Novels e eles resolveram colocar no começo da temporada, porque eu tenho quase certeza que essa temporada vai tratar muito mais da família do Rudels, do pai dele. Será que a gente Entende? vai ter algum tipo de desenvolvimento na mãe dele? Ou ela vai continuar meio casca das ideias ali que ficou. Ah, tá mostrando sinais, né? Já mostrou uns três sinais ali de que não é caso perdido. Ah, é? Eu não reparei isso Ó, não. você tem ela pegando as manoplas do Paul. Você tem ela passando a cuidar Sim. dos jardins. Você tem um outro momento que Ah, eu eu não. achei que ela tava ali só comendo terra junto com a menininha lá. Não, não. Você tem até Ah. um pequeno trechinho do Rudolph lembrando que a mãe dele gostava de cuidar dos jardins, das plantas dela. Então, você tem alguns pequenos sinaizinhos do autor colocando ali de que não é um caso perdido, pelo menos ao meu ver, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu tenho quase certeza que essa temporada vai. Eu não li a Light Novel, tá? Eu só li o primeiro volume. Eu vou provavelmente pegar pra ler agora, porque já finalizou. Então, tudo que eu tô falando aqui é por achismo, eu não tenho informação privilegiada.
do leitor, né. Mas eu tenho quase É, certeza você que gosta de letrinhas, né, então você tem é. que ler as coisas. Sei que não é muito popular entre o brasileirinho médio, mas eu sou ansioso, então eu tenho que saber o que vai acontecer no próximo episódio, eu não aguento ficar esperando uma semana inteira, então eu vou direto na fonte. Que Mas enfim, maravilha. eu acho que vai ser sobre os Grey Rats essa temporada inteira, e acho que é a partir do ponto que começa a tratar sobre isso que a Ares retorna. Então ela vai chegar um dia boladona, super treinada, cheia de ódio no coração e falar: "Voltei, otários". Ou talvez não, né. Ou talvez o Rudolph fique sabendo sobre ela, porque tecnicamente ela foi dada como morta, né. Mas se descobrirem que ela tá viva, o cara que ficou responsável pela região que era dos Grey Rats vai tentar pegar ela como concubina de novo. E aí você não pode mexer no queijo do Grey Rato, né. Que Aí vai dar problema, hein. senão então. E será que o nosso amigo vai ter 3 mulheres? Ah, certeza, né. Porque assim, nesse último episódio agora, a interação da Sylvie com as propostas que o Rudolph possivelmente faria foram muito boas. Ela Cara, estava querendo experimentar um negócio novo ali. é impressionante como um negócio engraçado como esse tilta umas pessoas mais puritanas das ideias de um jeito inacreditável, porque o cara consegue assistir aquilo ali e ele leva aquilo tão de forma, sei lá, ao pé da letra, que ele não consegue só se divertir com a piada, porque um monte dessas cenas aí é pura comédia. E é algo natural, algo que já tem em light novel de harém há trocentos anos. E você tem todo o setup disso, né, porque, por exemplo, você tem ali o pai dele. E aí, depois que você tem o pai dele, quando ele vai pra cidade cuidar da Ares, a fama também precede eles, né. Uhum. Ele introduz tá até de uma maneira interessante, essas questões, porque geralmente o que o cara faz, ele é só falar: "Ah, nesse país é liberado mesmo o a não monogamia", como que é? Bigamia, trigamia, não sei, né, o Rudeus vai casar com todo mundo. É, o harém é liberado, então a maioria das light novels só deixa o harém liberado sem justificativa nenhuma, mas nessa você até tem uma religião que prega a monogamia e tal, você tem um conflitozinho ali em Então, questão antes de moral. divagar sobre isso, vamos voltar no tempo rapidinho e lembrar o que que o deus homem falou para o Rudeus, né. Ah, Ele tem isso, né? falou: espera entrar no cio das mulheres das mulheres gato lá, engravida elas e vai, que depois senão você vai se arrepender de não ter feito isso antes". Ou É, seja, ele já estava incentivando ele a começar o harém dele, né. e acho que vai além disso, né, porque se você parar e pensar um pouquinho em questão de história, eh, casamentos é firmar alianças, né, e se ele vai ter algum conflito entre nobres, ele vai precisar de maiores alianças possíveis, e ele casando com a filha do chefe, o chefe vai ter que ajudar, né, o sogrão vai ter que ajudar. Então Sim. acho que é nessa intenção que o deus humano deu essa missão pra ele, vamos colocar assim. Vale lembrar que o deus humano é completamente maluco, pervertido e gosta de assistir como ele faz as coisas. O entretenimento dele é o Rudeus, então ele vai tentar fazer as coisas mais interessantes possíveis. Cara, e isso é uma ideia muito maneira, né, e é uma coisa que a gente quase não vê aqui pelo discurso público da galera, que é você comentando sobre isso. Tem até um trecho maneiro pra caramba do Nietzsche, que ele fala que ele quer um diabo que derrube ele da bicicleta, porque ele quer rir, e não porque ele é malvado em si. E aí entra naquela coisa do arquétipo do trickster, né, do cara que gosta de ficar te sacaneando, mas ele não tá te sacaneando só pra fazer mal, tipo: "Ah, não quero derrubar ele da moto, bater ele do caminhão", não, eu quero fazer com que ele escorregue e caia de maneira humilhante no chão só pra eu me divertir rindo. E é muito maneiro isso, porque tem um elemento meio lúdico de brincadeira em cima de tudo, né. É aquele tipo de coisa que você via no mundo pré-cristão, né.
Principalmente se você pegar ali mitologia grega e tal. O Deus não foi com a sua cara, ele tirou com você, filho. Ele pegou sua mulher e te transformou numa vaca. E é isso aí. Sim, sim. E meio O que que se que você perdeu no fez? O que você fez? Não sei, você pisou no templo dele, não era pra pisar. acho que esse episódio já vai estar datado mesmo, que a gente tá falando dos episódios da semana, mas toda a questão da Odisseia, ela recai sobre isso, né? Que toda a discussão acaba virando se o Nolan conseguiu captar esse tipo de sentimento ou não. Você assistiu o filme? Eu não. Você acha que eu vou dar dinheiro pro Nolan? Nem fudendo. Quando sair Não. Piratão aí eu vejo. Eu não sei nem se eu vou ver quando sair o Piratão, porque eu não gosto muito de filme, assim. Mas eu gosto Ainda- muito do livro, né? Então eu fico triste sabendo que as atrocidades que eles vão cometer com o meu livro, porque você capturar essa parte é muito complicada, né? Porque é fora do imaginário de referência da galera com quem ele vai conversar através desse filme. A pessoa não E aí, consegue nem entender, né? não. Deus é poderoso. Deus é o Thor que solta raio, pô. Solta raio. Pô, caralho, é o Thor, solta raio. Você vai falar, tá, mas ele também pode querer te transformar numa vaca pra te levar pro cantinho ali e te dar uns pés enquanto a mulher dele não tá vendo, entendeu? Misturar essas duas noções é complicado. E é o que o Rudeus faz de maneira perfeita. Não o Rudeus, né? A obra, o Mushuko faz de uma maneira muito clara, evidente e divertida e buga a cabeça de geral aqui no Brasil, né? É, a pessoa não consegue entender. Eu acho que não ajuda também é, a forma com que é o Deus humano representado, porque ele não tem forma, né? Lembra Sim. muito Fullmetal, que a gente vai citar mais pra frente, mas é aquele Deus que ele não tem forma, ele não tem aparência. Eu até senti falta deles mexer na voz do dublador nesse momento, mas eu acho que no final serviu bem porque o trabalho dele de tornar o personagem engraçado é maravilhoso. Sim, ele tem uma alma, né? Ele Uhum. tem uma coisa ali além dos poderes. Ele tem uma personalidade e ela fica muito evidente. E ele é um player ativo na história, né? Sim, você vê que, na verdade, grande parte do problema dele com o Deus Dragão se dá por conta do Deus Humano. Eu acho que vai tratar também nessa temporada. Eu acho que vai ter mais coisas sobre isso. A briga é tão grande, né, que só dele falar com a criancinha, falar: "Ah, conheço sim", Fap, matou a criancinha. E essa cena é engraçada porque você vê ali que é uma light novel, né? Porque quando você tem uma adaptação de mangá, geralmente eles pegam aquelas páginas lindas e colocam ela inteira ali por uns 30 segundos, 15 a 30 segundos. E como é o light novel, é tudo muito rápido. Então ele enfia a mão no peito do Rudeus e já tira e já acaba ali mesmo. Nem fica muito encarando ele, né? Não tem aquela coisa bonita homérica de Cavaleiros do Zodíaco, né, Uhum. que a mão vem vindo, a mão entra, o sangue voa, e aí você fica 40 segundos numa cena, transformando aquilo em alguma coisa. Não, tipo, a ideia que ele quer passar é outra, é de ódio e eficácia. E também tem uma coisa, né, porque ele tinha uma certa informação quando ele fala: "Você é filho de quem?" Aí ele fala: "Ah, eu sou filho do Paul." Aí ele fala: "Não, o Paul só tem 2 meninas." E isso traz de volta a questão da. Como que é o nome? Da herança, vamos colocar assim, né? Da sucessão, minto, da sucessão, que é o último episódio da temporada anterior, que eu achei que já ia introduzir essa questão, mas não foi. Foi mais uma questão de sucessão dos membros da família. Mas que eu tenho quase certeza que retorna nessa temporada. E ele sabe quem é a Ares. Ele, Quem quando sabe quem é a Ares? ele. No momento que ela começa a trocar porrada com ele comenta sobre como ela melhorou e tal. Então, no mínimo, ele já viu ela, apesar de ela não conhecer ele. Sim, a fama dela já precede ela. E tem
tem também um negócio, né, e ele também sabe quem é o ele sabe quem é todo mundo, né, ele sabe tudo, esse é que é o ponto. Agora, como ele sabe, porque ele sabe, qual que é o envolvimento dele com essa galera, que é a grande questão, né? Que É o que ele grande estava mis fazendo com a Nana Rocha. e se você pegar pra parar também pra pensar, o esquema dele de cancelar a magia lembra muito o poder da Hydra do final da temporada anterior, né? É, Conse nesse episódio ele dá uma brincada, né, com aquele fragmento lá de qual o nome que ele chama aquilo? Casca de hidra? Não sei. acho que é. Escama de hidra, escama. Aquela escama da hidra lá. Que é a magia que ele viu o Orestes usando. Orsted, né? Orsted, não sei, Acho que é Orsten, não é? Deixa eu ver. não sei. Enfim. Eu sou meio burro assim. Mas o ele viu o cara fazendo e ficou impressionado com isso e desenvolveu a própria técnica dele de como fazer esse tipo de coisa. E que se tratou no final esse episódio, né? Esse episódio no fim foi pra mostrar qual que é o level de poder dele nesse momento. Com ele aprendendo a nova magia de água, né? É uma coisa que eu senti falta, que ele introduz esse conceito de rankings, né? Que vai desde do iniciante até imperador, deus e tal. E ele comenta pouco sobre isso. No fim, quando ele foi enfrentar a Hydra, eu fiquei muito em dúvida se era pra eu ficar tenso que a Hydra era poderosa ou não, porque você não tem muita essa informação de o quão forte ele realmente é. Você não tem muito parâmetro, né? Não Você só tem sabe, uma você só sabe que o Orsted é foda, e é isso. Você não tem outros personagens, assim, dando um contexto de quais são os níveis nesse mundo. Agora, no começo dessa temporada, a gente teve uma introdução de vários outros espadachins que aparentam ter um nível interessante de poder. por espadachins, você quer dizer os mestres da espada lá dos outros lugares que vão pra brigar com a brigar não, pra treinar. Ele não quer dizer treinar, mas ele quer uma briga, né, porque ele quer um envolvimento com ela um pouco diferente com as coisas. A Ele ideia que eu captei foi que ele queria que ela reconhecesse os estilos, porque o Orsted podia usar contra ela, porque ele conhece todos os estilos. isso, mas ele quer o ódio espumando da boca dela, né. É uma fera selvagem. E isso volta a outra questão que eu tava me perguntando enquanto eu assistia também, que, por exemplo, você tem o Paul e ele é um espadachim. Você tem o Lucas, que também é do braço dos Grey Rats, e ele é um espadachim também. Então, será que a família dele era uma família de espadachins? Provavelmente, né. Então tem essa questão aí também. E talvez seja esse o envolvimento com o Orsted, talvez. Por eles serem espadachins e o Orsted conhecer todas as artes da espada, ele tem algum envolvimento por conta disso? Será que eles podem estar ligados por 400 anos, né, que foi a última guerra, não é isso? Sim. Então, ou 200 anos, não lembro agora. Não, acho que é mais de 400, porque. Mais de 400. Por volta de 400, porque o Ruijard tem essa idade, né? E ele tava lá. Nomezinho difícil de falar, né. Japonês com romanização de nome sai essas bizarrices aí, porque o autor claramente tentou fazer um nome mais ocidental e saiu essa bizarrice. Mas o a menininha lá, a anãzinha, que eles adotaram e estão fazendo lá a mentoria com ela, ela já atingiu um nível alto nesse episódio, né, de eu Ah, não sei esse como é que detalhe. chama aquilo. Aham. De maestria de criar o action Isso, figure lá, né? é. Cara, eu não tinha reparado nisso. Eu não sei qual que vai ser exatamente o papel dela no, durante toda essa situação, mas uma coisa que aconteceu nesse episódio que me dá algumas ideias é a planta, né? A planta carnívora. Eu acho que por ele ter inserido essa planta carnívora aí, em algum momento alguém vai atacar a casa e essa planta carnívora aí vai ter um tamanho gigantesco e vai defender a casa.
Quer casar um Kit Kat nisso? Aham. Nessa temporada ou na próxima? Eu acho que vai ser nessa ainda, porque talvez você já tenha envolvendo os Grey Rats e tals, porque você tem alguma coisa com essa família nobre de descendentes e tals, então talvez não seja a Aerys que seja sequestrada, né, talvez seja as filhas do Paul. Não, mas não, o Paul estava fora da linha sucessória, não era isso? Ah, até então, né, até então, nunca se Ah, é, sabe. morreu todo mundo, né? Teve uma galera aí que foi de Vasco. A gente não sabe até agora a extensão de tudo aquilo, né? Bem corajoso do autor fazer isso, tá, eu não esperava isso naquela altura do campeonato. Teve um Cara, da primeira temporada teve uns 5, 6 personagens que simplesmente foram mortos e é isso, acabou. Não tem conversa. Morreu e tchau. O próprio Paul, né? O próprio Paul foi É que o de uma. Paul, eu já esperava Hum. que ele fosse morrer. Eu já esperava uma tragédia. Eu fiquei surpreso que a Caraca, tragédia você é um demorou. sem coração, você não é um amante do amor, não tô entendendo. Por que que você queria essa desgraça? Cara, eu adorei o Paul como personagem. Gostei Sem tanto, eu sacanagem. quero te matar. Entendi, tipo aquelas mulheres malucas assim que vão te perseguir e É tal. uma yandere, né. É, entendeu? Isso. Não, mas o que que acontece, eu não esperava que eles isso pra outro episódio, mas vou citar aqui rapidinho. Eu esperava que a motivação pro Rudeus fosse alguma coisa envolvendo a família dele e não o teleporte. O teleporte me surpreendeu muito. Ter meio que uma odisseia pro Rudeus voltar pra casa. Eu não esperava que fosse esse o recurso que o autor ia usar pra dar o start na história, tá ligado? Por isso que eu falei no começo que esse tipo de episódio, ele é muito a cara do que vem sendo o anime, que é aquele episódio assim que não acontece nada, daí tem mais um que não acontece nada, daí, pum, tem um episódio que muda o cenário inteiro do anime. É, então, o episódio 3 foi um episódio inteiro pra ele ganhar uma luva e dar uns pega na Rox. Aí, esse episódio agora, o 4, a menina fez a estátua, o negócio vai explodir e ele encontrou a escala da Hydra. Foi muito pouca coisa que aconteceu. Eu acho que a E gente tu... vai ter provavelmente mais uns 2 episódios nessa pegada, mais lento, adicionando uma coisinha ou outra, e lá pelo episódio 7, talvez 8, você tem uma mudança de paradigma. Essa temporada são 24? Acredito que vai ser, né? 26, né? Foi 24 ou 26 a última? Não lembro, mas A última foi 24. 24, a primeira é 23, a segunda é 24. 24, tá. Então deve ter 24 agora. Cara, será que ele tá tentando não queimar cartucho pra chegar na metade da segunda ali com bastante coisa pra fazer também? Ah, é porque o material é rico, né? Light novel geralmente tem bastante letrinha, então tem bastante coisa que ele pode adaptar. E isso é um negócio que esse anime faz muito bem, que é pegar a abertura e transformar e os momentos de slice of life que tem no na light novel. Aqueles momentos que ele tá fazendo compras, aquele momento que ele tá cozinhando, eles não fazem a abertura e preferem fazer a animação disso. É bem inteligente da parte deles. Maneiro, maneiro, maneiro. É bem diferente também, né? Porque eu me lembro o ReZero, que também é outro que não tem abertura. E É, eles botam uma coisinha mais soft assim acontecendo. por coincidência, ambos light novels, né? Ah, é, tem isso, né? É porque eu Uhum. não tô acostumado com essa categorização das coisas, porque realmente sem letrinhas eu não leio, eu só consigo ver as imagens ali passando na minha frente. Eu não vou te julgar porque, putz, é chato ficar sabendo da onde exatamente vem esse anime. Eu acostumei a assistir e já saber da onde ele vem por causa do pacing, de como é o enquadramento de certas cenas e tal, que você consegue pegar que é uma light novel que ele tá adaptando. Mas enfim. Acho que era isso sobre Moshukon, né? Tem mais alguma coisa que queria falar? Não. Eu tenho coisas pra falar sobre enquadramento e tal, mas ficam pra quando a gente vê outro anime. Muito bem. E agora sobre Ghost in the Shell, né? The Ghost in the Shell.
É a mais nova adaptação desse maravilhoso mangá. Cara, eu nunca assisti o filme original, eu não sabia nada quando eu fui assistir o primeiro episódio, e eu gostei pra cacete, tá? Eles não se preocuparam em Gostou? explicar porra nenhuma, mas eu gostei pra cacete. Eu tive crises de preconceito e ódio, porque eu sempre quis assistir Ghost in the Shell quando eu era moleque, mas eu não conseguia encontrar, porque era uma gostosa pelada na chuva, umas coisas meio assim que aconteciam, sabe. E aí, acabou que eu nunca assisti, depois eu descobri que Ghost in the Shell era só um filme, eu falei: "Ah, cara, porra, um filme, porra". 2 horas na frente da TV, não tem como, né? Não é nem questão de 2 horas na frente da TV, até porque se eu pegasse e gostasse eu ia maratonar tudo, cegamente, mas maior investimento pra 90 minutos, depois nunca mais acabou e umas coisas assim, eu sempre deixei pra lá. Aí eu fui assistir agora e essa versão ela é muito cartoon, né. Cara, ela é uma página do mangá no anime, sem sacanagem. Sério? O mangá é isso aí. Então as outras versões é que matavam o que era a coisa? Sim. Então teve E até essa crítica que eu ouvi muita gente fazendo de que utilizaram do Ghost in the Shell para falar que a criatividade está morrendo na nossa década, mas na verdade é outra coisa, é só o anime se mantendo fiel à fonte original que é o mangá. E se você pega as páginas do mangá e olha o anime, é a mesma coisa. É a mesma estética, as mesmas cores. E a animação tá com uma qualidade bem decente, tá? Acho que de todos os animes que eu vi essa semana, ele é o mais bonito. E não, ele é movime lindo, a cor dos olhos dela é uma coisa maravilhosa. toda a movimentação, todo os quadros, mesmo a parte que chega a ficar 3D, ficou muito bem feito. Aquela cena da moeda rodando, não sei se você lembra, a cena curtinha que aparece no início do segundo episódio ali, que Sim, eles animam uma moeda rodando no seu próprio eixo. Que isso, cara, aquilo dali podia ser feito de uma maneira tão porca e é feito de uma maneira tão bonitinha, sabe. mas mais pra frente a gente vai falar um que faz de uma maneira porca, mas Posso nesse posso posso alfinetar uma coisinha aqui que já passou rapidinho? fique à vontade. Os traços do Mushoku Tensei são uma merda, cara. Tem hora que os personagens não têm boca, é Mas, aberto ali, tem umas co a versão Blu-ray vai ser melhor, mas olha. cara, isso aí é 100% porque é uma light novel, eles não têm uma fonte original de imagem de pra eles pegar e só botar cor e jogar no anime. Então eles estão criando tudo aquilo ali do zero, então você vai ver esse tipo de bizarrice aí, você pode ficar tranquilo. Eu ainda acho o do Moscou em cima da média, se você comparar com outras, tem coisa bem São pior aí. o Nanatsu no Taizai, né, o Seven Deadly Sins, que os Sete Pecados Capitais em português, não é isso? Se eu não me engano. Que era horrível, cara, eu tinha que explorar, saiu o Blu-ray pra conseguir assistir de tão mal feito que era o negócio. Não eram linhas que estavam faltando, eram pedaços que faltavam. Ai, ai, tá faltando chicote. Chicoteasse mais os animadores, isso aí não acontecia. Devido aos acontecimentos recentes na Bahia, eu vou me abster de falar sobre o lance com os chicotes trabalhadores. Meu coração vai pra vocês. Mas Estamos muito preocupados. eu Hã. achei estranho o episódio dessa semana do Ghost in the Shell acabar no meio da perseguição. Eu estava tão investido na perseguição que eles cortarem no meio, sei lá, meio que me broxou. Mas você vê, é interessante, né, porque eu gosto quando isso acontece, porque não segue aquela formulazinha que tudo segue de, sabe, tipo Doutor House, minuto X vai acontecer Y, minuto Y vai acontecer X e você sabe pra onde o episódio tá caminhando, por mais que você não esteja assistindo, pela forma que ele tá Uhum. desenrolando. Quando você vê uma cena que consegue te levar até o final e você fica: "O cara fez um bom trabalho". Justo, justo. Só que é aquela coisa, né, nem eu falei no começo, eles não se preocuparam em nenhum momento em explicar o que tá acontecendo, então eu meio que ainda tô perdido no que exatamente se trata a situação ali. Eu não sei exatamente quais são as motivações e tals.
Eu dou um desconto, porque Ghost in the Shell já foi adaptado inúmeras vezes, então eles provavelmente têm em mente que quem tá assistindo aquilo ali já sabe pelo menos um pouco, né? Ficar recontando a mesma coisa sempre deve ser um saco pra eles. Então, eu dou esse desconto. E o anime é bonito, então mesmo eu não entendendo exatamente o que está acontecendo, eu tô investido. Tô achando maneiro. Tem umas coisas muito doidas, meio Matrix, tem umas mulheres se pegando de biquíni, tem, sabe, Não, tem coisas legais. aquela parte delas pegando com umas outras duas androides, que eu acho que é androide, né? Porque não dá pra saber quem exatamente nesse mundo é humano real ou não. Cara, eu ri pra cacete daquilo, cara. É muito bom. Porque ela, diferente do filme, pelo que eu notei, vendo de fora, né? E ela é bem mais pra frente, né? Bem mais expressiva. Ela fala mais, ela se Uma expressa coisa meio mais. Cleo Pires das ideias, bem pra frentex. Então, ver ela se pegando ali foi, porra, foi do caralho. Cara, mas assim, a estética é muito anos 90 e tem muito aquele lance de Mestre Kami, sabe, mulheres de biquíni no sol. Eu achei Fazendo maravilhoso. ginástica, né? É. Sim, sim, sim. Tipo, é outra coisa que você tem que dar valor pra quem está assistindo tem que dar valor, porque tem que lembrar que não é todo anime que é meio cyberpunk, né? Tudo aquilo ali que eles estão fazendo, eles meio que não tiveram tanta referência além do mangá pra fazer. É diferente, por exemplo, dos Isekai da vida, que toda a cidade medieval deles é basicamente a mesma, então os caras só copiam e colam. Até uma das piadas do ReZero, né. Aham. "Olha só, cheguei nessa típica cidade de Isekai, vejam aqui o cara Redonda que" com o rio passando por entre ela. Ai, a gente Mas precisa escrever um nosso Isekai brasileiro depois, cara. não, vamos fazer. Vamos tirar do papel. Vamos sim. Mas eu acho que sobre Ghost in the Shell é isso. Você tem alguma coisa a acrescentar? Eu Cara, recomendo. tenho, tenho. Não chegue perto das obras antigas. Vão assistir isso daqui sem saber pra onde vai, e vai ser uma novidade aí por semana. Vamos fazer o seguinte, então? Hã, Quando acabar, a gente vê o filme. pode ser. Então já é, a gente vê o Porque filme e daí a faz gente um tem a versão completa dos dois, pra ter uma ideia. então beleza, então fica aí conteúdo extra aí, depois a gente anota essa ideia. Muito bem. Agora, qual que era o próximo Ah, o mesmo? cara tem cara de macaco, eu acho importante a gente falar sobre isso. Só deixar registrado. Ah, Eu o ia, careca, baixinho. eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Mas sim, ele tem uma cara de primata. Tem, ele não tem cara de negócio, ele não tem cara de humano. Todos os outros humanos têm uma cara normal, ele tem cara de primata. Meio Homer Simpson, assim, com aquele bocão. E ele parece ser humano, né? Porque todos os outros têm alguma parte mecânica neles, mas ele parece ser 100% humano. Será que no futuro Então ele distópico nasceu assim mesmo. Ele não foi nenhuma experiência, ele nasceu assim mesmo. não, será que no futuro distópico todos os humanos de verdade serão apenas os que se parecem com macacos? Vai saber identificar só pela feiura, né? Tipo, o Haaland estaria salvo, né? Eu vou ficar quieto. Vamos pro Bleach 2, vamos? Vamos pro Black Torch. Vamos. O que você achou? Eu quero saber o que você achou, porque eu provavelmente já vou ter um preconceito, porque eu já vi isso várias vezes antes. Mas você acha que nunca viu Bleach, então. Cara, Bleach, quando eu era moleque, tinham muitos episódios pra assistir. É tipo One Piece, que eu nunca vou assistir. Não importa o que vocês falem, não importa quantas pessoas digam que é maravilhoso, não importa como é muito bom, eu não vou assistir 1.200 episódios. Obrigado, beijo. Você Ai, mas sabe tem a que. versão abridged, que tem 450. Também não. Não, mas você sabe que vai sair o remake agora, né?
Pô, legal, bom pra eles. Vai sair o remake com resumindo, acho que era 50 capítulos em 7 episódios. É muito. Continuar essa pegada aí, são o quê? São 1000? 1000 dobrado 20, 20 vezes 7 dá uns 140, ainda é bastante. Falei que é muito. É muito, cara. Eu não, obrigado. Não, obrigado. Ó, Grey's Anatomy, One Piece, Bleach, infelizmente não dá pra assistir porque é muita temporada, eu não tenho tempo de vida pra isso. Nem Sobrenatural? Cara, Sobrenatural eu já vi, então eu tô livre dessa. Mas então, como você não viu Bleach, não sabe do que se trata, a sua primeira impressão do Black Torch deve ter sido bem diferente da minha. Cara, eu achei ele também perdido, tipo Ghost in the Shell. Sério? Não explica muita coisa. Segundo. Ele não explica muita coisa, as coisas simplesmente estão acontecendo e vai indo. Aí depois ele volta, explica e começa a situar, mas muitas perguntas ainda ficam no ar. Muitas. O que o Rago fez pra nego prender ele? O avô dele brigou com o Rago? Ah, Por que ele é tão idiota? o protagonista, você fala? Lógico! Ah, achei um gatinho aqui fudido, vou levar pra casa. Pô, maneiro, beleza, tal. Nobre, salvou a vida do gato, não sei o que lá, faria. Pô, maneiro, dei uma medalha pra este homem. Agora, porra, chegou um monstrão gigante aqui, eu vou me matar pra proteger o gatinho, que na verdade é um espírito demoníaco caçado por todo mundo. Cacete. Cara, você tá tirando o sarro do espírito nobre do pobre Jirou? Que Cara, nomezinho feio também, hein? cara, isso aí é 100% Bleach. Bleach começa praticamente do mesmo jeito. Só que Com tem o gato e todo igual? você vai substituir as peças-chaves, né? Mas O que é o do Bleach que causa isso? ó, começa com ele saindo na porrada com outros garotos delinquentes para proteger, no caso do Bleach, um fantasma, nesse aqui, animais, né? Daí Aham. você tem um monstro que ataca. Aqui a diferença o Bleach ele soa mais convincente, porque no final ele aceita receber o poder e não morrer, não só por ele, mas para proteger a família dele. Aqui no Black Torch não, né? No Black Torch ele foi suicida. Ele está cansado de viver, então ele pulou pra cima do Monarch. Cara, eu entendo ele, cara. Porra, 18 anos, vai começar a trabalhar e tal. Pô, mó dor de cabeça aí. Aí ele Isso é uma coisa que me irritou um pouco, que era o que eu tava falando antes. Esse episódio ele foi bem rápido. Ele adapta um capítulo inteiro do mangá, só que ainda assim ele foi bem rápido. Tanto é que a parte que ele é perfurado pelo Mononoke, que veio atrás deles, a imagem não, o desenho no mangá é bonito pra cacete. E no anime não durou nem 10 segundos. É bom que eles não tenham censurado, né? Porque o costume, mais de antigamente, hoje em dia nem tanto, era censurar uma cena pesada dessa, mas mesmo assim eu gostaria de, pô, ter aquele momento assim que nem você falou, de homérico, ficar uns 10 segundos encarando o Jirou com uma unha perfurando o peito dele. Ele ficou um tempinho sofrendo, não Não, sim, tô só que eles já desmerecendo o que você falou não, mas ele ficou só empalado ali morto, meio sem participação em nada. Uhum. É tipo, teve a garra, arrancou a garra e ele já caiu no chão. E aí ficou com o gatinho em cima dele lá, fazendo o discurso dele de meia hora, enquanto o Mononoke ficava só observando, né? Essa parte eu não aguentei, eu comecei a rir. Ah não, essa ética dos animes aí de não vou te tacar enquanto você está fazendo seu longo discurso de vilão é muito boa. Não, mas pelo menos o gatinho, como que é o nome? Hagou, pelo menos ele mandou o outro calar a boca enquanto ele fazia o discurso dele, né? Porque geralmente nem isso acontece.
Cara, mas olha só, eu posso passar pano pro Rago, porque ele ficou preso 400 anos, ele tá a fim de falar com os outros, entendeu? Tá carente, né, coitado dele. Ele tem conteúdo, ele tem coisas pra dizer que aconteceram nesses últimos 400 anos que ele teve preso. Então Aí ele já ele vai merece. aham. Aí já vai para o segundo episódio, que é ele lidando com o avô dele, e isso é um negócio legal, porque isso ficou meio que subentendido, né, eles não explicaram isso 100%, que é, pelo jeito, esse negócio dele se comunicar com os Mononoke, todo mundo que era meio que shinobi consegue se comunicar, né, ao que dá a Sim, entender. e depois a gente descobre que ele é daquela linhagem alta por causa do avô dele, né, e dos pais. Exato. Os pais que ficou meio que em aberto, né, que eu acho que talvez trabalhe mais pra frente, que essa é uma coisa desse anime. E pra mim é uma grande incógnita, porque são só 19 capítulos de mangá. Então, eu não sei se vai ser uma temporada só fechada, se vai ser 2 temporadas, porque já foi 3 capítulos nessa brincadeira já. Foi Tem 3 tão cap pouca coisa assim. já foi 3 capítulos do mangá, então vai ser um negócio bem vapt-vupt, sem muita enrolação, sem muito flashback de 30 episódios. É Então, interessante, pô. É bom saber que a história vai andar, né, porque pelo jeito vai ser em volta da questão mesmo deles estarem fundidos, né, eles estarem conectados, e se livrar disso quanto antes ou lidar com os Mononoke que quer o Hagou por algum motivo, vai ser resolver isso e acabar o anime. então beleza. Mais 5 episódios tá bom? Acho essa é uma outra questão, né, porque eles estão adaptando um episódio por mangá, exceto esse último agora que foi um capítulo e meio de mangá. E são 12 episódios confirmados essa temporada, então eu não sei se eles vão conseguir adaptar tudo, ou eles vão ter que acelerar o ritmo bastante. Vai ter que colocar uns 2, 3 capítulos de mangá por episódio pra matar tudo. O que eu não duvido Não, eles também. devem querer fazer 2 temporadas. Então, essa que é a questão. Porque se eles fazem 2 temporadas, se eles seguirem no ritmo que eles estão, eles vão matar 12 capítulos em 12 episódios, e aí vai sobrar 6 capítulos pra uma temporada inteira de, sei lá, 12 episódios, 8 episódios. Vai ter que ser por volta disso. Não vai poder chegar a 12 episódios, senão vai ser enrolação demais. Vai ser meio capítulo por episódio aí, não tem como. E não tem material pra dar uma enrolada, não tem nada não, não tem espaço ali pra ser Então, feito alguma coisa? só se eles Você já só, você só já se eles... leu? Não, eu não li tudo. Eu li os capítulos que eu assisti. Tá. Então eu não sei se tem pontas soltas que eles podem trabalhar numa possível segunda temporada. Não sei se é por esse caminho que eles vão. Mas pode ser também. Pode ser também. Não sei, tô perguntando, né, Ah, não, porque sim, sabe sim, como é sim. que é. Vai Especulando que. aqui. Pura especulação. Pura palpitaria, como gostam de dizer, né? É bom demais. Estamos aqui pra desinformar as pessoas. O som dos Inventaremos carros. várias fake news. Então. E esse último episódio foi pra apresentar o que vai ser a Black Torch, né? Dar nome à obra. Vai ser o grupinho deles que já virou algo meio que padrão da indústria, que é os dois guri, mais uma guria e a figura de autoridade ali. Esse eles ainda têm uma secretária de tiracolo. Espera aí, por que você tá falando do Jujutsu Kaisen? Eu não tô entendendo. Então, né? Mas isso veio do. Acho que eu não vou falar que é o primeiro, mas o mais marcante que introduziu isso foi Naruto, né? Daí vem o Jujutsu fazendo isso também, vem o Black Clover faz isso de certa forma também, né? O Black Clover eu não consigo assistir porque o cara grita demais. Eu te entendo. Eu te entendo. Eu dropei por outros motivos, mas isso fica para outro cast. Nesse aqui, vou focar só no Black Torch, que ele apresentou, eu acho que é por isso que até que ele rushou para colocar um capítulo e meio de mangá nesse episódio, porque a parte que ele apresenta o Quatro Olhos lá, qual era o nome dele mesmo? O Reiji?
que é o guri novo que chega paquerando todo mundo. Isso já é no próximo capítulo. Ué, calma, quem? Ah, o carinha lá de óculos, pô, o guri, o Eu- sidekick. Quem? Eu perdi esse cara? Não, eu assisti Não, tudo. o guri que chega no final, pô. Não tô lembrando. Chega no final do episódio pra formar a Black Torch. Eu juro que eu não tô lembrando. Juro pra você. Mas, Segundo episódio. ah, não, 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 não. Saiu o terceiro já, você não viu o terceiro? Não. Caramba, eu achando aqui que você tava falando já do terceiro, pô. Não, saiu o terceiro? Saiu o Ah, terceiro. mentira. Quando que saiu? Cara, eu não vou saber dizer quando saiu, mas saiu o terceiro. Ué. E eu dando puta spoiler aqui, vou contando tudo pra você. Então tá bom. Então eles vão criar a Black Torch e eles são a Black Torch. É porque poderiam ser informações da intro do anime, porque eu também não assisto a intro, entendeu? Ah, mas eu também pulo. Também Tá, porque pulo a intro porque dá muito geralmente. spoiler. Dá Aham, muito geralmente spoiler. é um monte de spoiler. E eu não gosto de spoiler. Muito importante. Mas o. Não sabia que tinha saído o terceiro episódio, então tá bom, já tomei spoiler aqui. Faz parte, acontece. Vou prestar atenção. É, tipo, o que eu Saiu posso hoje? dizer, não sei se saiu hoje. Caraca, Eu acho que eu tô- assisti ontem, inclusive. Eu estou tenho quase desolado. certeza que eu assisti ontem. Mas o que eu posso dizer, sem dar spoiler, é que é pra. Esse episódio é basicamente trabalhando a apresentação desses personagens. Vão compor a Black Torch. E é isso. Nada demais, mas também nada de menos. É o tipo de episódio que tem que ter nesses animes pra você entender mais ou menos qual que vai ser a dinâmica, né? Quais são os seus personagens envolvidos, quais são as características deles. E tá interessante? Eles aprofundaram alguma coisa nesse terceiro episódio? Ou Cara, só. não muito. Tipo, deu Tá. mais noção de como é a personalidade da guria que aparece no primeiro episódio, não lembro, não sei se você lembra. Lembro. Então, a Itika deu um pouco mais de personalidade pra ela, de como ela vai agir, de como o protagonista vai agir em relação a ela, né? Isso também é importante. E só. E apresentou o outro, que é o Quatro Olhos que você vai ver. 4 horas é ótimo. Ah, é O o. pior é se eu olhar pro cara e pensar isso também, entendeu? Ah, eu só tô utilizando a denominação que o protagonista usou. Então, se o protagonista usou, tá liberado. Mana, calma, não estou te lacrando, mas o que eu tô dizendo é que pode ser que seja uma Não, aí você vai ver o descrição negócio que não perfeita, tem nada a entendeu? ver, né? É, eu Mas confio na enfim. descrição das pessoas. O negócio que acontece é que ele também acaba do mesmo jeito. Eu ia falar um negócio, mas ia ser um spoiler meio chato, então deixa quieto. Ué, do mesmo Fique jeito no que o quê? suspense. Ele acaba do mesmo jeito de. Corta. Entendi nada, mas tudo bem. Mas enfim, agora o próximo é o quê? Hã, não sei. Ah, esse aqui eu tenho várias coisas pra falar. Puta que pariu. Yamamoto Senpai. Primeiro eu gostaria de desculpar com o Uber, porque eu que indiquei essa bomba. Eu olhei lá a descrição, certo que o. Tá certo que o Ai. pôster, ele era meio homoerótico, né? Você olhava pra aquilo e falava, meio gay isso aqui, né? Mas ok, né? Eu fui ver as tags e as tags não tinha yaoi, não tinha shounen ai. Era só seinen, ou seja, era só indicado para homens japoneses adultos. Eu espero que o homem japonês adulto tenha um pouco de noção e não assista algo muito gay, né? Mas no fim era gay pra cacete, né? Cara, o primeiro episódio ali, porque na capa do anime, né, que pra poder assistir tem que ver a capa, tinha um cara lá com cabelo meio rosa, eu falei: "Nossa, ele tem uma vibe, assim, meio Shun do Cavaleiros do Zodíaco", sabe, essa Uhum. vibe de como é que eu posso Meio, dizer? meio grega, né? É, meio grega, meio, sabe?
meio adocicado. Uhum. Então, e aí eu falei: "Não, eu tô sendo preconceituoso, eu não posso olhar pra um personagem desse e pensar esse tipo de coisa. Eu só vou assistir e vou descobrir que na verdade eu estava errado, porque eu sou um babaca ocidental". E aí eu assisti e eu falei: "Nossa, meu Deus do céu, vai ser difícil". Aí eu assisti o segundo episódio, tem até umas coisas ali interessantes. Eu podia, porra, teorizar sobre por que que a árvore se alimentava da ferrugem das facas que eram enfiadas nela, e não da energia ruim que estava ali, e não do negócio. Então, pô, a árvore amaldiçoada, na verdade, era uma árvore que comia ferro, sabe? Eu podia, mas eu falei: "Não, eu vou só deixar passar e vai ficar melhor". E você traz novidades do terceiro episódio aí que eu não assisti, mas elas são não tão boas, né? Cara, acho que pra começar, o contexto é importante, né? E o que que é o contexto desse anime? Ele supostamente se passa numa academia militar do Japão dos anos 1910. Então, você ter essa coisa meio adocicada é um pouco esquisito, pra dizer o mínimo, né? Não sei. Talvez eu esteja sendo um tanto preconceituoso, mas eu não acho que o Japão de 1910 era muito nessa vibe. Aí, você tem um protagonista que ele, nessa escola, é meio que X-Men, né? Escola para superdotados, então ele vai atrás de pessoas que têm dons esquisitos pra trazer pra escola dele. Aí ele chega no local que tem a tal da neve negra, ele descobre esse. Aí, essa questão é que mais me confundiu, que eu fui atrás até da HAL do mangá pra tentar achar o kanji pra ver o que que eles estão falando ali, porque no anime a voz que dubla a personagem é masculina, a forma com que os outros personagens se referem a ela é masculina, mas no mangá eles se referem a ela sempre em terceira pessoa e nas duas vezes que é de forma direta, se referem a ela como uma mulher. Então eu fiquei muito confuso sobre do que se trata isso, porque conhecendo o Japão, o pessoal lá gosta de um travestismo, né? Gosta de se vestir de mulher, mesmo sendo homem e tal, sem envolver sexualidade nenhuma, só o ato de se vestir. Então eu não. Os otokonokos. Exatamente. Então eu não sei se é esse o caso aqui, ou se o anime quis apelar pro público que gosta mais de homens suados, entende? Porque o anime só pode ter ido por esse caminho, ignorado o mangá e mudado a sexualidade do personagem, foda-se. Você acha que isso aconteceria assim na cara dura? Ah, eu não duvido. Então, Porque, outra coisa, eu poderia tentar achar, né, nos capítulos mais recentes, isso virou uma questão e tal no mangá, só que o mangá só tem 2 capítulos traduzidos na gringa. E eu não achei nem a HAL deles pra tentar fuçar, então essa questão aí vai ser um mistério pra sempre, porque eu tenho várias dúvidas se eu vou continuar com isso, porque o meu principal problema não é nem a questão dos homens suados, o meu principal problema é que é monstro da semana, né? Aquele formato de série que é o monstro da semana que você tem que resolver. E eu odeio isso. você não gostava de Scooby-Doo, não? Cara, era legal 20 anos atrás. Hoje em dia eu não tanco mais. Se você não tá desenvolvendo uma história maior ali por trás, você só tá focado no monstro da semana, eu não vou te assistir, eu lamento. Não ajuda que a animação também esteja bem abaixo, porque eu fui dar uma olhada no mangá, né? E a arte do mangá, ela dá um pau no primeiro capítulo, assim, inacreditável. Ela é muito, Sério? sim, ela é muito superior. Ela ainda é meio aquela vibe shoujo e yaoi, né? Mas ainda assim Não é sei o que que muito isso quer bonita. dizer, desculpa. Ela é meio voltada para públicos que gostam de homens suados ou de Ah, tá. histórias para mulheres adultas. Ah, tá. Então, é mais esse estilo de traço, mas ainda assim é muito bonito, muito bonito. Tem uns quadros muito maneiros. E isso não se aplicou no anime, a animação deixou a desejar. Talvez, eu não sei, eu não fui pesquisar o estúdio, né? Não sei se o estúdio tem esse histórico de ser incompetente ou se é falta de orçamento mesmo.
Que falta de orçamento já fez a gente ver algumas coisas bizarras por aí, né, então nunca dá pra duvidar, se você conhece, você sabe. E se obras até bem mais conhecidas e melhores já sofreram com isso, que nem One Punch Man, o que dizer de Amoto Senpai, né? Sei que eu Né? fui sei que eu fui esperando um negócio histórico, de guerra, militar, e fiquei muito decepcionado que não foi isso. Você vai ver um bando de garotas invejosas em uniformes, brigando por Ai, ai, Deus sabe lá o quê. um X-Men gay. É, todo mundo ali tá no mesmo barco, né, É então isso, não é que você todo não mundo é viu, amigo, é o poder da amizade e sabe. é que no terceiro episódio eles introduzem melhor a academia deles lá. E é todo mundo com poder meio inútil, né, o único que tem um poder útil mesmo é o protagonista. E tem um cara que literalmente ele chove por onde ele anda, então ele anda sempre com um guarda-chuva e tá chovendo. E é esse é o poder dele. Tá de sacanagem. Falando sério. Então é tipo, não é só um X-Men, é um X-Men meio inútil. Então, pô, se você é o monstro da semana, você é X-Men inútil e você é gay, cara, me desculpe, mas eu não vou te assistir até o final. 3 episódios já foi demais pra mim. Eu já assisti o terceiro episódio, assim, porra, desejando acaba logo, pelo amor de Deus. Cara, ó, o primeiro eu não fiquei assim não, o segundo eu admito que um pouco. Agora, terceiro a gente vê. Qualquer coisa a gente substitui, sem Sim, sim. sem sem dó e fala: "Ó, tentamos", Cara, pá. eu tenho sugestões que, Hã. por mais que não seja aquela coisa magnífica e tal, pelo menos a história é um pouquinho mais interessante, mais engraçada. Mas isso a gente vê depois. Tá, porque tá ficando feio o negócio. Agora vamos pra parte especial, né, Hã. que a gente tinha uma lista aqui de animes pra ver, só que a vida acontece e não deu pra ver tudo, né. Só que eu vi um e o Uber viu o outro, né. E fazer uma dinâmicazinha de eu apresentar um pra ele ver o que que ele acha quando ele assistir, e ele fazer o mesmo comigo. Quer Breno, começar? me convença a assistir um anime sobre uma loli nazista, por favor. Cara, eu tenho vários argumentos, mas todos os argumentos são horríveis. Por exemplo, tipo, não vai funcionar com você. Mas aí calma aí, espera aí, calma, espera. Vamos com calma, olha só. Ó, você não gosta de Hearts of Iron 4, gosta? Não. Então, aí já não vai curtir tanto, porque esse aqui é, tipo, o power fantasy de todo jogador de ROI 4, porque ele se passa numa terra alternativa, mistura meio que Primeira e Segunda Guerra, contextos desse, com países alternativos só na questão do nome, porque no mapa eles são a mesma coisa. A França é a França, só muda o nome, a Inglaterra é a Inglaterra, só muda o nome, a Alemanha é a Alemanha, só muda o nome, a Rússia é a Rússia, só muda o nome. Some aqueles países eco ali do meio, Suíça, Áustria, sei lá, Sérvia, esses países aí já foram anexados por outras potências, então eles são irrelevantes para a história. Mas é basicamente isso, é setado nesse mundo, que vai acontecer uma guerra, é inevitável, e nele rola o isekai do personagem principal, que se torna uma garotinha de 10 anos. Olha que legal. Que merda, eu não sabia disso. Sim. Eu acho que ele é meio sociopata ou psicopata, porque em nenhum momento, mesmo antes da sua reencarnação, ele parece se importar com mulher e tal. Então isso aí não vai ser muito problema. Sexualidade não vai ser um problema com ele. Ele não parece muito interessado nisso. O protagonista ele até convence, tá? Ele não é tão ruim assim, não. O fato de ser uma garotinha quebra um pouco a expectativa, tira umas risadas, tá ligado? Eu achei que fosse realmente uma garotinha nazista, sabe. É, essa é outra questão, porque essa Alemanha não é a Alemanha do Terceiro Reich, é a do segundo. Ah, e tem É diferença? uma Não, você vai ter uma diferença, assim, diminuta, né, mas você vai ter ainda. Eles não fazem parte da gangue Manji de Tóquio então?
Não, não. Eles Ah, saúdam tá. o imperador. Eles têm um Ah, tá. imperadorzinho deles lá, bonitinho. Tem até uns políticos, porque volta e meia os generais vão lá e dar explicações ao pessoal da da parte política do país, mas o setup, ele é basicamente uma mistura de Primeira e Segunda Guerra, porque apesar da Alemanha ser essa, a Rússia já é a Rússia comunista. Então você vai ter a personagem principal o tempo inteiro quando ela trata dos comunistas xingando eles. Então ela é anticomuna, Ela é anticomuna. mas ela era anticomuna no na vida pré-Isekai, ou não, ele só foi Não, colocado é no Isekai e as condições são essas, tipo, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada disso, é só não, ele essa por parte é acaso uma caiu nesse mundo fudido, maluco, com uma não, não. garotinha. O Hã. que acontece era o seguinte, deixa eu dar o contexto do primeiro episódio aqui para ficar mais claro. Ele é um cara do RH, então o papel dele é demitir pessoas. Como ele é um sociopata maluco, ele sente até um prazer em fazer isso. O que acontece? Ele demite um sujeito, esse sujeito não admite isso, então quando ele tá indo embora para casa, que ele tá esperando o trem, esse sujeito aparece e empurra ele na frente do trem. Quando ele vai ser atropelado pelo trem, o tempo para, Deus aparece para ele e começa a dar o discurso de Deus dele lá. Começa a questionar sobre como esse mundo secularizado perdeu a fé em Deus e tal. E o protagonista, ele vai argumentar que ele perdeu a fé em Deus, o mundo, e ele também no caso, porque está muito confortável, é um mundo muito tranquilo, todas as comodidades estão servidas, né? Você não tem tantos problemas assim. Então não tem por que acreditar em uma figura superior. E esse Deus, para punir ele, manda ele para esse mundo de guerra. E aí o papel dele é sobreviver nesse mundo, porque se ele morrer de novo, ele não vai reencarnar. O Deus já avisou ele. E ele vai tentar ativamente foder o protagonista para ele ter dificuldades e assim adquirir a fé novamente. Eu tô processando aqui, tá. Fique à vontade aí, porque foi bastante informação. É, foi mais do que eu esperava. Assim, primeiro ponto, porra, deu chato pra cacete, né. Esperou o Sim, cara sim. ser atropelado pra chegar num mó papinho, conversinha de: "Pô, irmão, olha só, veja bem", tipo, pô, não matou o cara, não desmatou o cara, não fez nada ainda, tá enchendo o saco. Aí depois fala: "Ah, vou te punir, você vai ser uma garotinha nazista no mundo, não sei o que lá". Porra, quero saber o que importa, tem tanque de guerra, tem avião explodindo, tem tiroteio, tem coisa maneira? Essa é a parte interessante, na verdade, porque isso tudo que eu falei é o plano de fundo, né? Bacana e tal, mas essa história ela é sobre guerra. Eu geralmente categorizo histórias em dois tipos, né? Histórias sobre o tema, histórias sobre personagens. Essa é sobre o tema que ela se propõe a tratar, que é guerra. Então você vai ter bastante estratégia militar, você vai ter bastante ação, você vai ter bastante questões políticas em volta ali dos reinos, sobre quais vai ser as consequências de declarar guerra a tal reino, entende? Então ela é Porra, aí sim, hein. então, ela é profundamente sobre isso, e toda a questão de personagens fica mais de plano de fundo, de justificativa. Tanto é que você vai assistir isso e você não vai lembrar o nome de metade dos personagens, porque não importa. O que importa é o que está acontecendo na tela. Tá, então Então, você tá me dizendo que eu posso assistir esse anime sem medo, que eu não vou sair por aí virando incel e querendo destruir os lugares? não, não, não. Geralmente, o público que é atraído para isso é por conta do tema, né? E não o contrário. Ué, É, quem gosta de Primeira, Segunda Guerra, geralmente vai cair mais por esse grupo e vai assistir isso por conta disso, né? Porque é um anime de guerra. Tem entendi, é uma galera tipo o Leme, do Motorhead, que só colecionava o as peças que ele achava legal. exatamente. Entendi. Mas é um bom anime. Um bom anime nesse no que eles propõem a fazer, ele faz bem. Tem algumas questões que me irritaram um pouco, porque, por exemplo, nesse mundo tem magia.
E a Ah, ô! Porra, agora exatamente. tu porra. E a magia, ela é praticamente inútil, ela só existe como dar um pretexto para protagonista e para os demais personagens poderem agir com mais impacto de uma guerra moderna, entende? Não, desculpa. Por exemplo, uma guerra moderna, geralmente, o impacto que uma pessoa só pode ter é só o plano de batalha, certo? Dificilmente ela vai ter um impacto muito grande sendo só um soldadinho com a arma dele ali nas trincheiras. Sim, tá. Daí, Então para personagem ter um impacto no rumo das batalhas, eles colocaram magia, porque daí vai ter esse esquadrão de magos que, por eles ser magos, eles conseguem enfrentar, por exemplo, um, um avião com uma metralhadora, entende? entendo. E eu achei uma desculpa Concordo. meio, Não uma, des- concordo. uma desculpa meio meh pra dar esse ênfase, né? Porque Se você eu até entendo eles fazer isso, porque o cara, ele era só um sujeito de RH, ele não é um gênio da estratégia militar que vai revolucionar tudo. Até porque é uma guerra relativamente recente, tem pouco impacto que você sabe ou não numa guerra mais recente, né? Quanto mais para trás você vai tendo, mais a chance de você impactar mais fortemente. Não é esse o caso aqui. Então ele tem que se virar com outras coisas, né? O que vai ser o diferencial do protagonista vai ser a insensibilidade dele e o trato dele com as emoções humanas. E aí ele vai conseguir identificar com base nisso qual é a melhor decisão a se tomar no campo de batalha. aí ficou interessante pra caramba. Então dá para assistir. Então, Tem algumas outras coisas que eu receio, mas que se eu falar vai ser spoiler, mas dá para assistir bem. não, pra semana que vem eu vou ter assistido com certeza. E agora, E sua vez, me venda Yomi no Tsugai. Eu já tô comprado porque é da autora do Fullmetal. Então então, você já me tem 50%. ela tem um bom histórico, certo? Certeza. Ela conseguiu fazer uma história bem diferente até agora. Hum. Então, não são só stands de diferença, né? E eu odeio stand. Não são só stands de diferença. Então, eu estou aqui me enganando, fingindo que eu não percebi que é um stand ainda. Mas Mas o que é stand? já assistiu Jojo? Não, eu nunca assisti Jojo. Eu sou inimigo do Jojo porque meu irmão é muito fã e eu nunca vou assistir ele por conta disso. Cara, olha só. Eu descobri que eu sou uma das pessoas mais erradas do mundo, né? Porque eu assisti a primeira temporada de Jojo e achei boa pra caralho, achei super interessante, completamente louco, doidão, uma viagem de ácido. E a segunda temporada começou e na segunda temporada você tinha stand. E aí eu falei, isso aqui é uma merda e nunca mais assisti. Então, isso é stand. Eu acho isso de stand, essa é a minha opinião. Só pra eu entender, o stand que você fala, então, é aqueles espíritozinho que aparece? Isso, e aí vira uma Ah, luta de proxy. Aí vira um ah, campeonato de Pokémon. Deixa de ser um bagulho de porrada, deixa de ser um bagulho maneiro pra virar um Pokémon. muito bem, Aí, entendi. aí eu dropei, nunca mais assisti o Jojo. A primeira temporada não tem isso. A primeira temporada o sistema de base, o sistema de porrada de magia é baseado em Ramon, que é um bagulho louco lá que você faz com a respiração. É bem maneiro, bem maneiro. Massa, Na massa. segunda eles matam. Se eles tivessem mantido aquele dali, ia ser um puta bagulho foda. Eu tinha que indicar pra assistir. Mas vamos lá. É, então, ele é um moleque que mora numa vila. Uma vila bem interiorana, que leva um estilo de vida sem energia elétrica. Então ele tem que caçar os bichos na floresta para conseguir comer, viver no sistema comunal lá, tudo direitinho, e ele tá lá. Ele mora no Pantanal, então, é isso que você tá me falando? Sim, ele é pantaneiro. Muito E aí bem. ele tá lá no Pantanal, comendo onça, andando de onça, né, comendo macaco. Não é isso que vocês fazem por aí, então. Ele tava lá,
E de repente, helicópteros chegam nessa vila. E aí começa a dar tiro em todo mundo e o bagulho fica muito doido. E aí começa a aventura. Então é um mundo moderno. Então só ele mesmo que tava no Pantanal. Então você tem modernidade nesse mundo. Então, aí eu vou dar um pouquinhozinho de spoiler, mas é só pra conseguir contar o cenário, certo? Certo? Ele morava nessa vila e essa vila ela é feita por trás de uma barreira numa montanha. Então as pessoas não conseguem entrar ali porque tem uma barreira e essa barreira cria um campo mágico. E nesse campo mágico é um lugar que existe na realidade, ocupa um espaço, mas tem um espaço maior do que o normal e funciona tudo normal ali. Então Entendi. a vila dele era um campo mágico desse. Foi interessante, hein? E aí alguma coisa acontece que esse campo mágico parte e ele parte com essas pessoas de helicóptero querendo invadir o lugar. E aí fica uma doideira, fica um bagulho muito louco. Tem tiro, porrada, bomba, não sei o que lá. O moleque lá lutando com as armas deles, com espada, faca e arco e flecha. A cidade inteira morrendo, o bagulho pegando fogo, uma puta de uma coisa doida. Um maluco pega ele e fala: Vem cá, meu irmão, corre aqui. Aí pega, corta a mão dele, bota o sangue dele em cima de uma parada e fala: Agora você é o pica, resolve. E aí ele ganha dois stands, dois guardiões que servem ele, que o objetivo da vida deles é, enquanto eles estiverem sob contrato com o cara, servir a ele, independente do que aconteça, e proteger a vida dele. E aí ele vai pra porrada com essa galera que tá voando de helicóptero em cima deles. Mas então o objetivo dele é vingança? Ou não De quem? necessariamente? De quem? Da galera que invadiu a vila dele. Você não sabe, irmão. A galera tá só entrando no tiro, eles não pararam pra conversar ainda, entendeu? Hum, Vem numa parte posterior. hum. E aí tá lá, trocação franca, balas contra as flechas, ele com os stands lá. Vem mais uma galera de stand comendo o negócio, só que o stand ele tem um porém que eu deveria ter falado lá atrás que eu não falei que é importante. Se você tem poder o suficiente, você consegue enxergá-lo. Se você não tem poder suficiente, você não enxerga. Então a menininha entrou lá com os stands na cidade dela, uma garotinha, e matou uma porrada de gente porque o nego não via o stand animalesco dela se aproximando e comendo as pessoas. Eles só viam as Então, pessoas sendo devoradas. então, nesse caso aí, aquele 171 que fala que você tem que ter fé pro negócio funcionar, nesse aí funcionava mesmo e quem não teve fé morreu. Tipo isso. Na Hum, verdade, é. É. Quem não teve fé morreu, quem tinha fé conseguiu correr, ver e correr, entendeu? Mas o resto morreu de trouxão. E aí, do nada, aparece a irmã dele, que tecnicamente é uma outra pessoa. É. Ele tinha uma irmã que vivia presa num quarto escuro, trancada lá. E aí, de repente, ele vê uma mulher grande pra caralho, que ele sabe que é a irmã dele. E ele fala: caralho, tem alguma coisa errada. ok, ok. Porque, porque a minha irmã tá aqui. E aí tem uma minha irmã ali, ela é muito maior do que eu. Aqui a minha irmã é menor do que eu. O que aconteceu? Não sei o que lá e tal. Já E aí vai tem pra essa doideira. loucura já. Já vai pra loucura da autora. É. E aí tem essa doideira. E aí ele descobre que existe um mundo do lado de fora. E a decisão da galera da aldeia, dele na real, né? Mas também com um pouco da galera da aldeia, é que eu vou procurar minha irmã. Eu quero achar meus pais, que os pais dele há pouco tempo fugiram da aldeia por algum motivo. Pô, aí eu gostei mais, porque tô meio que já de saco cheio de história de vingança, então é um negócio mais desse tipo, me interessa
Bem mais. E aí, quando eles saem, ele tá vendo um carro pela primeira vez. Literalmente eu. Aí ele quer matar as pessoas na cidade, porque ele acha que as pessoas querem matar ele, tá, não sei o que lá. Ele fica completamente deslocado, ele tá sendo trazido pra essa nova realidade, essa nova sociedade, ele tem que fingir que ele é uma pessoa comum. E aí as coisas começam a desenrolar. E aí fica bem, bem interessante. Cara, eu já tava comprado antes, agora eu tô 200% comprado. Eu vou ver com certeza, cara. Esse é bem legal, tá? Os episódios são bons, as coisas acontecem, tudo funciona direitinho, ele tá sendo muito bem executado. Eu achei que ele estava indo num ritmo lento no início, mas depois não, ele tá indo num ritmo bom até. E a história é bem maneirinha. Tem várias coisinhas ali que vão acontecendo e dá vontade de você continuar assistindo. Não, já tá aqui marcado pra eu ver. Essa semana eu não passo. Mas então é isso, né? Acho que Acredito que sim. pra um piloto ficou do caralho. Vamos lá? Então vamos mandar ele terminar aqui, ó. Beijinho pra vocês. Sigam, curtam, compartilhem, deem like, façam um pix, mandem sua avó para as portas do quartel em Brasília. Algum último recado, meu querido? Ai, semana que vem tem mais, né? Pá. Semana que vem tem mais. Beijo pra vocês. Tchau. Falou!